pessoal, estamos de volta agora para um bloco de resolução de exercícios. Nós já estudamos muitos temas importantes: personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato, falamos sobre incapacidade, sobre início da personalidade, sobre o momento em que entendemos ter nascido com vida. Ou seja, vários temas que corriqueiramente são cobrados em concurso, razão pela qual separei esse bloco para resolvermos conjuntamente uma bateria de questões que, estou certo, serão decisivas para a sua aprovação. Ok? Então vamos lá? Colocar em prática o conhecimento adquirido nas últimas aulas? Sem mais delongas, vamos ao trabalho, e a primeira questão que eu trago, questão da prova de Procurador da República, muito embora de 2011, está absolutamente de acordo com o ordenamento atual. E aí a questão dizia o seguinte, vamos ver se ela é certa ou errada. Quanto aos direitos da personalidade, pode-se afirmar que a personalidade é sujeito de direitos e os seus caracteres são a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade e a indisponibilidade. E aí, certo ou errado? Tá na cara, né? A personalidade é sujeito. A personalidade é sujeito. Meus caros, a personalidade é o atributo que define a pessoa. É o atributo que possibilita a titularidade, direitos e deveres. Aquele que tem personalidade é sujeito de direitos, e não há personalidade. A personalidade é um atributo. Portanto, a afirmativa está grosseiramente errada, né? Mas é o tipo de detalhe que, se não tiver a devida atenção, acaba errando. Questãozinha da CESP, prova de defensor público. Veja lá, também bastante interessante, julgue assertiva abaixo. Prevalece nos tribunais a tese de que ao nascituro é garantida apenas a expectativa de direito, tornando-se este efetivamente adquirido na eventualidade de aquele nascer vivo. Não tem, portanto, o nascituro direito, por exemplo, aos danos morais decorrentes da morte do pai causada por ato ilícito. E aí, certo ou errado? Errado. O nascituro ele não tem mera expectativa de direito, não. O nosso ordenamento jurídico confere ao nascituro um sistema significativamente amplo de proteção. O nascituro ele tem personalidade formal. Ele tem direitos da personalidade, ele tem direito à integridade física, à integridade pré-natal, direito a alimentos. Tem direito a dano moral. Sim, tem direito. Citei como exemplo, em aulas passadas, algumas decisões do STJ, no sentido de que o nascituro tem direito a ser indenizado por dano moral, na hipótese de acidente de trabalho que matou o seu pai quando ainda não havia nascido. Algumas vezes o STJ já reconheceu essa situação. O indivíduo, em acidente de trabalho, morreu deixando a esposa grávida. E aí esse nascituro pleiteia a reparação por dano moral, porque lhe foi retirada a possibilidade de conhecer o seu pai. Nesse sentido, a ministra Nancy Andrighi dá um show, porque ela vai falar que muito pior do que perder o pai é não ter tido a possibilidade de conhecê-lo. E aí, com fundamento nisso, entende que a criança agora nascida tem direito à indenização por dano moral por um ato ilícito contra ela cometido quando ainda era nascituro. Aquela situação do apresentador do CQC, né, que disse sobre a cantora que estava grávida, que, entre aspas, comeria ela e o bebê junto, de tão bonita que ela estava.
O STJ reconheceu que o nascituro sofreu dano moral em razão das declarações do apresentador e humorista. E determinou o pagamento de uma indenização de R$ 150 mil. Dano moral. E vários outros casos que nós encontramos jurisprudência fora. A alternativa está, portanto, incorreta. O nascituro, ele tem personalidade, formal. Tem personalidade formal. E por conta dessa personalidade, ele tem, inclusive, direito à reparação por danos morais. Sim. Exatamente, por danos morais decorrente da morte do pai causada por ato ilícito. Essa situação que eu citei para os senhores sobre o acidente de trabalho. Várias vezes o STJ já reconheceu o direito à indenização por dano moral. Então, a afirmação está incorreta. Incorreta a afirmação. Vamos adiante. Outra provinha da CESP. De acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro, acerca da pessoa natural, julgue os itens a seguir. Embora a lei proteja o direito do nascituro, não é juridicamente possível registrar no seu nome, antes do nascimento com vida, um imóvel que lhe tenha sido doado. Você está percebendo o que eu mencionei nas últimas aulas? O nascituro, ele tem personalidade formal, mas não tem material. É aquela divisão que a Marilena Diniz fez, né? Personalidade formal, personalidade material. A personalidade formal começa da concepção. A personalidade material começa do nascimento. Do nascimento com vida. O nascituro tem personalidade formal. Por conta disso, ele é titular dos direitos da personalidade, eu posso fazer testamento em benefício do nascituro, eu posso fazer doação em benefício do nascituro, mas ele não tem personalidade material. Portanto, ele não pode ser proprietário. Nesse sentido, volte para a questão. Observe. Embora a lei proteja o direito do nascituro, não é juridicamente possível registrar no seu nome, antes do nascimento com vida, um imóvel que lhe tenha sido doado. A afirmação está correta. Porque, muito embora tenha personalidade formal, não tem personalidade material. Ok? Próxima questão. Em vista da gravidez do cônjuge Fabiane, pessoa plenamente capaz para os atos da vida civil, Lucas celebrou por escritura pública contrato de doação de bens móveis ao nascituro. A doação foi aceita por Fabiana, que possui outros 2 filhos com Lucas. Os outros 2 filhos jamais receberam bens de Lucas a título de doação. Neste caso, a doação feita por Lucas ao nascituro é nula, por ferir a isonomia entre os irmãos, válida, mas importando adiantamento do que couber por ocasião da herança, C, juridicamente inexistente, pois a personalidade civil se inicia com o nascimento. D, anulável por ferir a isonomia entre os irmãos. E E, válida desde que ratificada pelos irmãos. Resposta correta, letra B, válida. A doação feita para o nascituro é válida. Só que ele tem que nascer com vida para se tornar proprietário do objeto, né? Então, é uma doação condicional, está subordinada a evento futuro incerto. Mas ela é válida. Válida. E como não existe nenhuma cláusula de exclusão de colação, isso nós vamos falar em direito sucessório, essa doação importa adiantamento da herança. Ok? Letra B, alternativa correta.
Próxima questão. De acordo com o Código Civil Brasileiro, acerca da pessoa natural, julgue os itens a seguir. A decisão do STF. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.